Por que que o diabo mais ataca quando a gente decide mudar? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mudança, tá? Nós vamos falar sobre sair da área de conforto, nós vamos falar sobre nos posicionar em Deus. Por que que existe esse ataque, né? Por que que as lutas se intensificam mais, sendo que quando a gente estava de boa ali, tranquilo, não buscava tanto, né? Tinha uma rotina religiosa cristã, a gente não recebia tantos ataques, mas quando a gente se posiciona, às vezes abre um propósito, porque precisa urgentemente de um milagre, né? Ou às vezes simplesmente uma intimidade maior com Deus, a gente recebe tanto ataque. Hoje eu vou falar sobre mundo espiritual, que eu amo falar, e eu quero você até o final desse vídeo, hein? Por favor, já curte, já comenta, já compartilha para quem precisa ouvir, tá certo? Vamos lá, tá, gente? Por que que a gente é mais atacado pelo diabo, né, quando a gente se decide se posicionar? E muitas das pessoas ficam com raiva, e lógico, né, mas a gente precisa entender que tudo que a gente faz tem uma colheita. Eu sempre falo aqui pra vocês, essa é uma lição que eu nunca mais vou esquecer o resto da minha vida. Então, quando a gente se posiciona, principalmente quando conduz com as coisas espirituais, quando a gente está se posicionando espiritualmente, a gente tem que entender que a gente está em uma guerra. Para a gente entender, já era para a gente estar muito melhor do que a gente está, em todas as áreas. Só que a gente não sai da área de conforto, né, porque o ser humano gosta das coisas ali no raso, tem ser humano que gosta ali de ter o controle das coisas. Quando as coisas saem do controle, a gente já não gosta, né. Mas eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos aqui, que para vocês poderem entender, para quem não sabe, né, como que funciona o mundo espiritual. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de falar bastante sobre mundo espiritual, né. Então, vamos falar sobre mundo espiritual hoje, tá bom? Por que que a gente é tanto atacado, né? Porque no início, quando a gente se posiciona para ou buscar um milagre ou para literalmente falar, por exemplo, declarar, né, esse ano eu quero ser muito mais posicionada em Deus, esse ano eu quero buscar muito mais intimidade, buscar como eu nunca busquei. Você pode ter certeza que esse ano vai ser cheio de confrontos e lutas, pode ter certeza. Porque se o diabo tá vendo, se a sua vida tá muito tranquila, meu filho, não fica feliz não. Não fica feliz. Se a sua vida tá muito tranquila, não fica feliz, porque tem alguma coisa errada. Porque os demônios, eles não vão atacar quem tá de boa. Ele vai atacar aqueles que estão se posicionando em Deus. Esse é o trabalho do diabo, né? Roubar, matar e destruir. E quanto mais na área de conforto a gente fica, mais difícil é pra gente sair. Mas como assim, Priscila, na área de conforto? É quando a gente, literalmente, a gente não ora mais como a gente orava antes. A gente começa a se afastar um pouquinho, né? Deixa eu fechar aqui que tá chovendo, gente. Tá garoando. É, a gente para, né, de... Só um minutinho, que entrou um bichinho aqui. Ah, não, do lado de fora. Ai, ai, ai. Enfim, gente. Quando a gente não tá se posicionando, é isso. A gente deixa de fazer o devocional, né? A gente para de ter o nosso momento com Deus. A gente começa a se interessar por, às vezes mergulha no estudo, né? E deixa um pouco a palavra de Deus de lado. Então a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque isso o diabo usa ao favor dele. Quanto mais afastado a gente fica, todo mundo que se afastou, todo mundo que já se desviou, fala que é difícil conseguir voltar. Gente, muita gente que já esfriou na fé, né? Se afastar é esfriar na fé. Eu já esfriei na fé várias vezes, gente. Eu falo pra vocês, é difícil mudar, voltar, né? Eu nunca me afastei de Deus, nunca me desviei, graças a Deus. Mas eu já esfriei na fé várias vezes e luta, principalmente pelas lutas, porque é muito intenso, gente. É muito difícil. A gente tem que se posicionar muito mais na fé do que em qualquer outra arma espiritual. A gente tem que se posicionar muito mais na fé do que no jejum, do que na oração. Sabe por quê, gente? Porque essas armas espirituais, ela nos ajuda a lutar. Mas ela não tira, às vezes, a dor. Às vezes a gente vai passar a dor, às vezes a gente vai passar o desânimo, os demônios vão atacar com setas, sabe? Setas de que, você não vai conseguir, para de orar, não tá funcionando nada. Principalmente quando a gente tá no meio da batalha. Sabe quando você sente que você tá no meio da batalha? Quando você tá literalmente ali, todo dia orando, 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 jejuando e não tá vendo nenhum resultado. No mundo espiritual tá acontecendo coisas, você tá sendo retalhado, tá acontecendo coisas ali, né? Então você precisa permanecer firme. O que vai fazer permanecer firme é a fé. Não é você ficar reclamando, Deus, eu tô orando, tô jejuando, não tá acontecendo nada. Não, é você permanecer na fé. Não, você precisa entender que quando há um posicionamento, né, vai ter um ataque. Só que o ataque não significa derrota, gente.
Ataque significa porque os demônios. Gente, desculpa, ficou escuro aqui, porque vai chover, gente. Infelizmente, não posso fazer nada. Mas, enfim, vamos lá. O ataque não significa que você já tá derrotado. O ataque significa que os demônios estão contra-atacando. Você tá atacando eles, né? Você tá querendo sair daquela área. Você tá querendo lutar pra viver diferente, pra agradar a Deus, pra fazer as coisas, né, diferente. Eles vão contra-atacar, né? Quando você pega uma. Às vezes você tá. Vamos lá, falar sobre as pessoas que lutam na área da libertação. Às vezes você tá muito bem, tá tranquilo, tá de boa, vivendo a sua vida. Daqui a pouco você inventa de entrar na batalha espiritual por alguém da sua família que você precisa, que a pessoa tá enfrentando alguma coisa, né, que precisa de luta. Pronto, já começa a acontecer um monte de coisa na sua vida já, que daqui a pouco você já vai de 0 a 80, de 80 a 800, do nada, tava tudo certo, só foi entrar em favor daquela pessoa, começou a acontecer isso. Então, gente, existe isso, né? Isso significa retaliação. Eu conheço uma pastora, gente, que ela não é pastora, ela é mulher de um bispo. E eu congregava na igreja dela. E todas as vezes ela ia lá receber a oportunidade para falar uma palavra, para falar um testemunho, alguma coisa que ela queira falar, né, que Deus colocasse no coração dela, e ela teve uma vez que ela começou a falar que ela trabalha na área da limpeza em uma casa, e ela falou que ela tava, só que essa casa, a dona dessa casa era espírita. E ela fazia os trabalhos dela lá na casa dela, lá, tinha aquele lugar que ela colocava as imagens ali, oferecia algumas coisas ali para os deuses dela, né? E aí, essa mulher do bispo, chegava lá e ficava orando dentro da casa da mulher, repreendendo. Gente, olha só. E eu só escutando ali. A mulher repreendendo essa situação, repreendendo os demônios lá dentro da casa da mulher. E ela vinha, teve uma vez que ela veio com a maior alegria. Ah, gente, eu tô orando lá, eu aproveitei que Deus me colocou para trabalhar dentro da casa dessa mulher, eu tenho orado ali, expulsado os demônios ali, e aí, beleza. Quando foi da outra semana, ela começou a falar: ah, gente, vocês sabem que eu tô me posicionando ali, na casa deles. Aí eu comecei a orar, aí ela começou a trazer um testemunho, né? Um livramento que Deus tinha dado para ela. Escuta só, gente. E aí ela falou: eu levei uma queda dentro da minha casa, gente, da escada ali, que acho que ela tava com dor nas costas, daquilo que ela tinha sofrido. Ai, Deus me deu um livramento, glória a Deus. Beleza. Quando foi na outra semana, gente, e ela lá, falando ainda, né? Ah, o inimigo tá se levantando, né? Deus me deu esse livramento, porque Deus é comigo, não sei o que lá. Beleza. Quando foi na outra semana, ela veio dar outro testemunho falando que ela tinha sido roubada e que Deus tinha dado um livramento para ela. Deus tinha dado livramento para ela e tinha levado, e o ladrão só levou a bolsa dela. Mas graças a Deus ela estava viva, estava bem. As pessoas lá na rua conseguiu ajudar ela. E ela continuava orando pelaquelas dentro da casa daquela mulher, e ela não entendia o que estava acontecendo. Gente, na hora eu saquei, eu falei, essa mulher tá sofrendo retaliação, gente. Você acha que os demônios não vão se levantar? A pessoa tá lá, servindo a eles, dentro da casa dela. Daqui a pouco a outra chega lá, que serve ao inimigo deles, né, que é Deus. E tá expulsando eles de lá de dentro, gente. Com certeza, se ela entendesse como que funcionam as coisas, ela ia conseguir converter aquela mulher, só que ela estava fazendo tudo errado, ela estava fazendo trabalho sozinha, ela não estava se tocando que ela estava recebendo as retaliações, porque ela estava ali orando e expulsando os demônios dentro da casa da mulher, lá no ninho da cobra. A gente precisa entender, gente. Me deu uma vontade de falar pra ela, se fosse hoje em dia eu falaria que ela tava sofrendo retaliação, que ela não podia lutar daquela forma. Só que antigamente, gente, eu era muito besta, eu ficava assim, ai, gente, ele é mulher de um bispo, como é que eu vou chegar nessa mulher se o próprio bispo, que é marido dela, que é bispo, deveria entender sobre isso, não falou pra ela, como que eu vou chegar nela e vou falar? Sendo que ela nem falava comigo nada, era uma irmã que ficava lá no lugar dela, só me cumprimentava, né, e amém. Então eu tinha muita vergonha, gente, antigamente eu era muito besta mesmo. Então eu tinha vergonha de chegar nela e falar esse tipo de coisa, porque ela é esposa de um bispo, né? Eu achei assim, ela não vai acreditar em mim, ela não vai dar crédito, ela vai achar que é eu que tô sendo usada pelo inimigo pra querer parar ela. Mas não é assim, gente. A gente não pode agir que nem desesperado, não. A gente não pode agir na como é que se diz? Na força sabe, do momento ali. A gente tem que tomar cuidado, a gente tá em uma guerra espiritual, não é bagunçado. A gente vai sofrer. Ela sofreu coisas que ela não precisava passar. Teve livramento de Deus, beleza, isso que ela disse é verdade, foi livramento de Deus, porque só Deus para livrar a gente das garras de demônio, gente, é só Deus. Não é que a gente tem poder, não. A gente se fortalece sim em Deus. E o poder que a gente tem em Deus faz a gente ter livramento, né? E a misericórdia de Deus, né?
né, então assim, a gente precisa estudar como que funciona a batalha espiritual. A gente não pode sair orando pelas pessoas assim, impondo as mãos, não é bagunçado, gente. A gente pode interceder pelas pessoas, sim, orar pelas pessoas, sim, você deve orar pelas pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho. Só que você não pode chegar impondo as mãos na cabeça das pessoas, porque existe um canal espiritual quando você põe as mãos na vida. Então, os demônios, às vezes, vai manifestar na pessoa ali no meio da rua, às vezes os demônios podem passar para você, eles vai para casa com você. Então, você tem que tomar muito cuidado, gente, não é bagunçado. Se você tem filhos, né, e você trabalha na área espiritual, nem precisa falar, porque quem trabalha em guerra espiritual já sabe, mas você que não trabalha em área na guerra literalmente espiritual, nem você não é na área da libertação, mas você gosta, né, de interceder pelas pessoas, cuidado, porque você pode sofrer retaliação. Às vezes não vem contra você, mas às vezes vem contra os seus filhos, né? Então tomar muito cuidado, gente. A gente precisa estudar, não é só ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, gente. A gente precisa buscar outros ensinamentos de como que funciona o mundo espiritual. Uma autora, que ela já é falecida, mas eu indico muito para vocês, eu sempre falo dela aqui, é a Rebecca Brown. Gente, leiam os livros dela, tem de graça aqui no YouTube. Sabe, a gente não faz coisas porque a gente não quer, é preguiça. Depois a gente fica reclamando para Deus porque a gente sofre coisas que não precisava sofrer. Gente, vai estudar. Para de achar que Deus tem que fazer tudo, é nós que temos que fazer a nossa parte também. Vai estudar, vai entender como que funciona o mundo espiritual antes de você ficar botando a mão na guerra dos outros, entendeu? Não é assim bagunçado, sabe? Tem guerras que você nem pode entrar, tem guerra que você pode entrar, mas tem guerra que você nem pode, Deus nem vai deixar. Mas se você estiver agindo na emoção, no calor da emoção, e nem perguntar para Deus o que ele acha, ele simplesmente vai permitir, você tá indo porque você quer, que nem essa mulher, entendeu? Gente, aonde que Deus ia permitir uma serva? A não ser que Deus falasse pra ela ir. Só que se Deus falasse pra ela ir, Deus ia mostrar que ela estava passando aquelas coisas por conta de retaliação que ela estava sofrendo e que ela devia parar, porque ela não estava orando apenas por uma pessoa que ia para um centro fazer os trabalhos, não. Ela estava orando por uma pessoa que era, acredito que mãe de santo, sabe? Então existe um grau no mundo espiritual, tanto do bem quanto do mal. Existe o mundo, os demônios, vamos dizer assim, quando eles olham pra você, eles sabem o grau de unção que você tem, eles sabem, por mais que seja um demônio que não te conhece assim. Vamos um exemplo, né? Um demônio que fica em outro bairro. Ele não me conhece. Mas um demônio que já sabe da minha vida, que eu já lutei com eles, vamos dizer assim, né, espiritualmente falando, ele sabe o grau de unção que eu tenho, ele sabe o meu grau de pecado, o que é que me faz, o que me atrai ao pecado. Então ele vai me tentar de outra, eles vão tentar me tentar pelo aquilo que é o meu pecado, entendeu? Por exemplo, né, vocês sabem que eu bebia e eu parei de beber. Em momentos que eu passei da minha vida tão difícil, eu recebia setas querendo me levar para beber, entendeu? Então o demônio ele não vai querer me levar para as drogas primeiro, porque ele sabe que o pecado que eu tinha era na bebida. Então é mais fácil eles tentar me atrair para a bebida. Então eles vão tentar pegar um momento de fraqueza seu para querer te levar de volta. Então é por isso que muita gente volta a beber, volta a fumar, volta a usar droga, né? Volta a se prostituir, volta a trair, porque é a fraqueza da pessoa. Sabe? A gente falar que a gente não tem pecado, a gente já tá pecando, a Bíblia mesmo diz. Só que a gente tem que permanecer firme em Deus, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Não é bagunçado. Não é bagunçado. Então tem gente que se fica sofrendo um monte de coisa que nem precisava sofrer porque não tem sabedoria. E foi o que ela passou. Na cara, ela falando assim que tava passando aquelas coisas. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá sendo bombardeada pelo inimigo e ela não tá se tocando. É lógico que ia ter retaliação. Lógico, né? Então, assim, gente, não é bagunçado. Tá bom? Então, outro ponto que existe aqui também, né? É porque por que que as coisas ficam mais difíceis? É porque existe uma resistência para os demônios recuarem. Eles não vão recuar tão facilmente, gente. Não, pode esquecer. Por mais que a pessoa esteja assim tão espiritualmente bem assim, por mais que alguns demônios não consigam contra ela, porque existe hierarquia nos demônios, né? A gente já sabe sobre isso, né? Existem demônios mais fortes e demônios mais fracos. Vai ter se o demônio mais fraco ele não consegue, ele vai vir e vai buscar o mais forte. Então, quanto mais você vai buscar, mais vai ter uma luta, né? Mais vai ter os momentos de tranquilidade, de calma, né? Tudo depende da batalha que você está passando, né? A Rebecca Brown, por exemplo, né, que é essa autora maravilhosa, ela fala que quando Deus começou a usar ela na libertação, Deus começou, ela não entendia nada sobre guerra espiritual, ela só estava obedecendo a Deus na fé.
E Deus falou para ela que tinha uma bruxa, né, que na verdade ela não sabia no início que era uma bruxa. Ela não entendia nada sobre o mundo do inimigo, né? E, e aí ela começou ela era uma médica, né, que estava tratando essa bruxa, que ela começou a ser atacada espiritualmente, porque Deus, ó, era assim, gente, vou tentar dar uma resumida. Ó, gente, a chuva tá demais aqui. Então vamos começar, tentar entender o resumo, né? Ela era, né, uma serva de Deus que era enfermeira na época e ela só queria fazer a vontade de Deus. Ela se entregou para Deus, gente, só ver se eu consigo fechar a porta e esse celular não cair. Aí, tava me molhando toda. Enfim, ela era uma enfermeira e ela simplesmente se entregou para Deus para que Deus fizesse aquilo que ele queria na vida dela. E aí ela começou a trabalhar no hospital e aí Deus começou a tocar nela para que ela orasse pelos pacientes, intercedesse. E aí todo dia na casa dela ela dedicava uma hora de oração pelos pacientes. E aí ela falou que sobrenaturalmente os pacientes começaram a ser curados, porque lá era um ninho de cobra, vou dizer assim, né, de pacientes que só que olha a diferença de quem tem um chamado mesmo que Deus falou para fazer e a irmã lá que eu te falei para vocês que não era aquilo que era para ter feito naquela hora, né? Então, Deus já estava tudo no controle, Deus estava tudo falando para ela o que era para ela fazer, então é diferente, né? Então, ali era um hospital de satanista. Tinha muito satanista que trabalhava ali e eles estavam, às vezes, ceifava a vida das pessoas, espiritualmente falando, né? E porque existe uma guerra, então tem como ceifar a vida das pessoas espiritualmente. Então, assim, estavam falecendo muitas pessoas ali e ela não entendia o porquê. Às vezes eram. E não tinha explicação na área da medicina, né? E aí Deus tocou no coração dela para que ela começasse a interceder pelos pacientes. E aí. Ela começou a receber retaliação. Por quê? Porque os satanistas começaram a entender o que estava acontecendo. Aí eles ficaram sabendo que existia uma enfermeira lá que estava orando, intercedendo, quebrando todas as coisas que eles fazem, que eles estavam fazendo, né? E estava trazendo vida para os pacientes, né? E aí ela começou a sofrer retaliação. Né? E aí Deus começou a explicar para ela, Deus foi ensinando tudo como que funciona, mas todos os livros dela, ela diz que ela orava, ela jejuava, ela se entregava para Deus, ela confiava, ela tinha fé, não é bagunçado, né, gente? Então, assim, então foi até que essa bruxa lá que estava atacando ela apareceu lá no hospital, né? Começou a sofrer algumas coisas, né? E apareceu lá no hospital e ela começou a cuidar dela. Depois que Deus começou a falar que era porque ela era uma bruxa, que tinha envolvimento no ocultismo, Deus falou para ela, para a própria Rebeca. Ela não precisou nem perguntar para a menina. Depois que ela foi conversar com ela, só que ela já sabia, né? Mas Deus já tinha falado para ela, né? Então, assim, e aí Deus começou a usar ela para expulsar todos os demônios imagina, gente, a pessoa com envolvimento mínimo no ocultismo, uma simples leitura de tarô, uma simples, sabe, uma simples cigana que você vai ali consultar, isso já abre uma brecha no mundo espiritual, gente. Você já tá ali nas mãos do inimigo. Então, imagina você aprofundar tanto dentro desse mundo a ponto de se tornar uma bruxa mais conhecida ali dos Estados Unidos na época, que foi o que ela se tornou, aquela menina, né? Que no livro ela é chamada de Elaine, nós sabemos que não é o nome dela verdadeiro, né? Então, então Deus colocou frente a frente ela para desafiar o, o inimigo. E tem momentos que ela começou a falar que ela recebeu uma visão própria do diabo que chegou frente a frente com ela em visão e ficou falando: você, mulher, você ousa me desafiar? Então, assim, gente, depende da luta de cada um. Não é bagunçado. Gente, ela fala tanta coisa que ou você acredita nas experiências, porque você tem um espiritual com Deus, você sabe que essas coisas acontecem, ou você literalmente vai fechar o livro dela e vai falar assim: não, é mentira isso aí, não acontece nessas coisas, não. Porque ela explica, gente, sobre o mundo espiritual tão profundamente que a gente fica de boca aberta. E ela explica lá pela experiência dela. Então tem muita gente que não acredita e eu acredito firmemente porque eu sei que é assim que funciona. O mundo espiritual é assim que funciona, gente. O mundo espiritual parece loucura mesmo para esse mundo. As coisas espirituais, as pessoas que não estão no espiritual, né, elas não vão conseguir discernir espiritualmente essas coisas, né? Então, a gente precisa entender, do mesmo jeito que eu falei para vocês desse hospital. Esse hospital, as pessoas estavam morrendo sem explicação nenhuma na ciência, na medicina. Porém, para quem é no mundo espiritual, sabia o que estava acontecendo, né? As pessoas estavam fazendo coisas espirituais para poder levar a vida das pessoas que não estavam em Deus, né? Então, gente, é muito complicado, é muita coisa para explicar em um vídeo só. Mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu quero dizer.
né? Então, assim, vai haver posicionamento do inimigo, gente. Se não tá acontecendo nada, você pode ter certeza. Vai acontecer. Se não tá acontecendo nada, quanto mais você aprofundar, vai acontecer. Vai ter retaliação, vai ser difícil. Não é fácil, gente. Luta espiritual, pra gente que tá dentro do nosso corpo carnal, a gente tem que lutar, gente. Não tem como, não tem como. A gente vai sofrer, a gente vai sofrer, tá bom? Então, assim, então os demônios eles vão se intensificar. Quanto mais intensificada fica a batalha, mais eles vão se intensificar. E é aí que você tem que trabalhar a sua fé. Senão você não vai aguentar, você vai parar, vai quebrar o propósito, né? Às vezes fez um voto, vai quebrar o voto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Não é uma bagunça. Tem gente que quebra propósito como se fosse a coisa mais. Ah, ai, tô com muita fome, eu vou lá quebrar o propósito. Ai, Deus me perdoa. Aí daqui a pouco começa outro propósito, aí vai. Ai, Deus, tá muito, com muita fome, tô sofrendo, ai, eu vou quebrar o propósito. Tá pensando que isso é uma bagunça? Isso não é uma bagunça, gente. Isso tem peso no mundo espiritual, tá? Se você tá colocando algo diante de Deus, tá lançando uma palavra, tá lançando uma arma, tá começando a se posicionar em Deus. Aí você vai literalmente larga tudo, vai vir um contra-ataque. Você pode ter certeza que vai vir. Então não é bagunçado, gente, ficar quebrando propósito toda hora, achando que é uma besteira, que não tá acontecendo nada, é porque a gente não está vendo com os nossos olhos físicos. É por isso que a gente tem que trabalhar a nossa fé. Uma coisa é você quebrar um propósito porque você tá passando mal, porque tá parando no hospital, é uma coisa. E isso você tem que ter sabedoria para não acontecer. Entendeu? Outra coisa é você, aumentou minha fome, eu tenho que comer, eu tô muito irritada, aí eu preciso ser uma mulher mansa. Então, eu tenho que ser sábia, tem gente que mistura as coisas. Eu tenho que ser sábia, eu tô sendo muito grossa com meu marido porque eu tô com fome, então eu tenho que comer. Não é nada disso. Porque o jejum, ele vai trazer o pior de nós à tona para Deus tratar para você conseguir se posicionar em Deus e usar o seu espiritual em vez de usar o seu carnal. Então, se você está sendo muito confrontada na carne pelo jejum, é porque você está muito carnal, você precisa lutar pelo espiritual. Não é largar tudo, não com a desculpa de que você tem que ser. Não, você tem que se controlar. Entendeu? O jejum é para isso. É para colocar a carne no lugar dela. Não é pra. Ah, tá complicado o negócio, eu vou entregar o jejum. Não é assim, não, tá, gente? Então, assim, é muito complicado, tá, gente? Outra coisa aqui pra encerrar, que o vídeo já tá enorme, é o que eu já tinha falado pra vocês, né? O ataque não é uma derrota. O ataque que você tá sofrendo não é derrota. Não fica triste, ai Deus, sabe, eu não tô aguentando mais. Continua, isso não quer dizer derrota. A palavra do Senhor diz que a gente consegue sim ser vencedor nele. Então, sabe? Lute para aquela bênção que você precisa receber. Lute para se posicionar em Deus. Você precisa entender quem você é em Deus. Você não é só, sabe? Por mais que na sua mente venha assim, você é uma derrotada, você, sabe? Você não consegue ter nada na vida, você não vai ser ninguém, Deus não te ama. Isso é mentira. Olha na Bíblia. Deus, ele te ama tanto, ele deu a vida do filho dele para morrer por você, pela sua alma. Como que ele não te ama? Como que ele deixou você aí sofrer aí as mínguas? Vai ler a Bíblia, seja um cristão, sabe? Seja um cristão posicionado, seja um cristão ali firme em Deus, que tem a responsabilidade de entender que a gente passa por coisas difíceis mesmo, gente. É necessário. A gente está lutando contra o inferno. Você acha que vai ser fácil as coisas? Não vai ser. Sabe? Se posicione verdadeiramente em Deus. Para de achar que tudo tem que ser perfeito. Para de achar que você não vai conseguir só porque vem uma setinha na sua cabeça dizendo que você não vai conseguir. Para. Busque poder em Deus. Se posicione em Deus. Sabe? Lute. Lute. Nós somos soldados de Jesus, nós somos soldados de Cristo. Nós trabalhamos no reino de Deus. Nós temos o inimigo ali, que é o inimigo da nossa alma. Ele não é o inimigo do seu casamento, ele não é o inimigo da sua finança. Aliás, mesmo assim, ele trabalha nessas áreas já para te destruir. Mas a maior vontade dele é destruir a sua alma, é arrastar a sua alma para o inferno. É isso que o diabo quer. Entendeu? Então você não pode se abaixar a guarda. Não pode levantar a bandeira branca para ele, não. Vai pra cima, luta, levanta em nome de Jesus. Tem muitos cristãos fracos, que não querem sair da área de conforto. Sabe, que acha que vida cristã é simplesmente chegar ali de domingo a domingo, abrir a Bíblia, ler um versículo durante a semana, mal abre a Bíblia, mal ora, sabe, levanta correndo, vai trabalhar. O importante é que o meu dinheiro tá caindo na conta. E a sua vida com Deus? Ó, nisso daqui Deus tira o emprego se ele quiser. Se ele quiser trazer você de volta para ele, ele tira. Você sabe que a porta que Deus fecha, ninguém consegue abrir, gente.
Então não adianta. Não adianta a gente querer posicionar, buscar tantas coisas aqui nessa vida e se esquecer da nossa área espiritual. Se esquecer que a gente luta contra um inimigo 24 horas por dia. Então, assim, tem gente que tá vivendo só pela misericórdia. Não busca, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não faz propósito, não faz nada. O propósito, gente, ele não é feito para você fazer quando você precisa de uma bênção. Você precisa viver em propósito. Não tô falando que você precisa todo dia tá fazendo um propósito. Mas pelo menos, gente, faça vários propósitos, sim. Busque em Deus. Não se contenta com uma fraqueza espiritual, não. Se levanta. Leia a palavra e entenda quem você é em Deus. Estude sobre o mundo espiritual e veja como que o demônio te vê para você ver se você vai abaixar a guarda para ele. Entendeu, gente? Então, é assim que funciona. Sabe, um pouco assim do mundo espiritual que eu quis passar para vocês. Então, por mais que você tá de boa ali, você não tá lendo a Bíblia, os demônios estão trabalhando. Só que a luta não tá grande pro lado deles, então eles não vão se posicionar assim para querer te atacar literalmente. Eles vão trabalhando, sabe? Vão tentando colocar assim na sua cabeça, não lê a Bíblia hoje não, deixa pra ler amanhã. Sabe? Você tá muito corrido hoje em dia. Hoje. Esses pensamentos é tudo inimigo, gente. Tudo coisa que não provém de Deus, porque Deus ia falar: lê a Bíblia, lê a minha palavra, medita. É o que a gente mais encontra, né? Então, o simples da gente acordar triste já é um motivo de ser uma seta mínima do inimigo. Da gente tá acordando triste sem nada aparente estar acontecendo de ruim pra gente ficar triste. Porque na palavra de Deus, 366 vezes está escrito: tem de bom ânimo. Não tá dizendo pra você ficar triste. Então, se tá dizendo pra. Se eu tô na minha cabeça pra mim ficar triste, é porque é um trabalhar ali, né? Tanto da nossa carne quanto do lado espiritual do inimigo. Então, a gente tem que entender como que funciona o mundo espiritual, gente, que não é uma bagunça. Tá certo? Estudem como que funciona o mundo espiritual, busquem, vai ler artigo, vai ler livro, se posiciona, vai assistir filmes que realmente falam sobre essa questão verdadeira, né? Porque é difícil hoje em dia encontrar, né? Mas busquem pessoas que entendam sobre isso, vai conversa, entenda como que funciona, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu até explicar um pouquinho para vocês como que funciona a batalha espiritual, né? Como que funciona a questão de como o inimigo trabalha, né? Então, assim, se posicione e entenda que tem um inimigo que ele não quer destruir o seu casamento, ele quer levar sua alma pro inferno. É isso que ele quer fazer. Essa é a vontade dele. É o que ele mais deseja, arrastar sua alma pro inferno. Principalmente nós que estamos em Cristo, né? Que levantamos a bandeira para Cristo, que queremos ficar com ele, que sabe que no momento que a gente aceita Jesus, gente, a gente começa uma luta totalmente em direção ao diabo. Por mais que você não esteja lutando espiritualmente, ele já te vê como uma outra pessoa mais forte do que ele, porque você está em Deus. Só que se você não saber disso, ele continua lá, acabando com você espiritualmente, que nem eu expliquei sobre essa irmã, né? Então é isso, gente. Se eu parar de falar que já tá dando meia hora de vídeo, depois vocês não querem assistir até o final. Mas é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, curta, comenta. Deus abençoe. Tchau!